Começando então mais uma conversa no CassiCast e hoje com um tema muito relevante para a sociedade. O assunto é depressão. Mas por que o CassiCast está falando sobre depressão? Sendo que os assuntos tratados são apenas relacionados à segurança, emergência, enfim. Eu vou explicar por quê. Primeiro, porque a depressão pode ser um fator gerador de acidentes. Ou seja, pode interferir na atenção do trabalhador, como também diminuir a produtividade, a sua produtividade dentro de uma empresa. E segundo é que eu me sinto à vontade para discorrer sobre esse assunto, já que fui uma das vítimas desse mal, esse mal que assola grande faixa da população, não só do Brasil, como também no mundo. E como eu fiz, essa doença é subestimada por grande parte das pessoas. Pois uma doença silenciosa, que muitas vezes só é considerada quando está no seu estágio agudo, insustentável, insuportável. Como eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisar, acabei aprendendo um pouco sobre essa patologia. Aqui quem fala é Marcelo, técnico de segurança do trabalho, entre outras coisas. Mas sem mais delongas, vamos ao que interessa. Eu vi uma postagem em uma rede social com o seguinte título: Depressão não tem rosto. E me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção foi que na postagem haviam várias fotos de pessoas públicas, pessoas conhecidas, e que obviamente estão passando ou passaram por momentos difíceis. E por serem pessoas públicas, achei interessante falar a respeito. E me sinto à vontade por falar sobre esse assunto, já que, como já comentei, também fui vítima desse mal, na sua forma aguda. E confesso que ainda tenho alguns momentos em que me sinto em umas condições depressivas. Mas essa é uma outra história. Percebi que nessa postagem, a qual citei, vi muitas pessoas nas redes sociais postando alguns comentários. Sempre temos pessoas, especialistas para julgar, sobre quando uma pessoa conhecida, um cantor, um ator, um atleta, enfim, pessoa pública, se encontra com depressão ou que estava com depressão. Alguns comentários como: nossa, como é que pode estar deprimido com esse vidão, com esse dinheiro? Ou outros mais ou menos assim: quem deveria estar com depressão sou eu, que não tenho dinheiro, minhas contas atrasadas, meu filho doente, e mesmo assim estou lutando. Para mim isso é frescura. Ou pega uma enxada e vá trabalhar, que a depressão já passa. Mas também temos alguns comentários de pessoas mais compadecidas com essas condições, como por exemplo: nossa, coitado, nunca imaginei que alguém como ele ou como ela poderia estar com depressão, coitado. E os comentários seguem com julgamentos, piadas, enfim. E eu quero deixar aqui uma pergunta. Você que está me ouvindo, você sabe diferenciar a tristeza da depressão? Os dois termos, por muitas vezes, são confundidos como condições iguais, situações iguais. Mas não, tristeza, ela é diferente de depressão. A tristeza é um sentimento momentâneo, ele é racional, você sabe que não está bem e sabe até mesmo o motivo. Está geralmente relacionado a algum evento que gerou uma sensação ruim e que muitas vezes nós acabamos por absorvendo isso, ou seja, nós entendemos e acabamos nos recuperando. A pequeno e médio prazo você fica bom. Já a depressão não é um sentimento momentâneo. É uma tristeza mais profunda e que perdura dias, semanas, meses, anos talvez. E que na maioria das vezes nem mesmo sabemos o motivo. Eu estou triste, mas não sei porquê. Eu não sei o que está acontecendo comigo. O que acaba trazendo dentre os seus sintomas desinteresse por coisas que outrora se tinha prazer em fazer, de realizar, de ir, de visitar. Obviamente que um evento de tristeza, se não acompanhado, pode se tornar uma depressão, pode ser um gatilho.
Mas a depressão como patologia mental é a desmotivação profunda. Não se tem vontade de fazer absolutamente nada, por mais que você tente, você não consegue. Querendo ficar quieto, sozinho, tudo incomoda. Na verdade, o que se quer é mesmo ficar debaixo das cobertas, pois tem a impressão que ali ninguém vai nos incomodar, nos importunar. Esquecendo que os problemas não são os outros, e sim você mesmo. Ou não se dando conta, melhor dizendo, que os problemas não são as outras pessoas, né? E sim você mesmo. Inclusive chegando a um ponto que o sentimento da falta de pertencimento, a baixa estima, se exacerba de uma maneira que as pessoas levam a situações de vias de fato, para não usar o termo. Então é complexo você se dar conta do que você está passando. Segundo a Organização das Nações Unidas, a doença mais comum em 2030 não vai ser o câncer, nem as cardiopatias, que são as doenças cardíacas, as doenças do coração, mas sim a depressão. E ainda, segundo as informações da ONU, em 2018 já eram 300 milhões de pessoas acometidas pela depressão no mundo, sendo dessas 11 milhões no Brasil. Obviamente agora em 2023 esses números devem ser maiores. As pessoas precisam entender que existe uma pandemia que assola o mundo de maneira silenciosa, que é a depressão, que se espalha pelo mundo de maneira aterradora, é devastadora, avassaladora eu diria, e que muitas pessoas negam ou não aceitam que possuem sintomas relacionados à depressão. Acham até que é passageiro, daqui a pouco passa, confundindo com tristeza, por exemplo. São poucas pessoas que se atentam com os primeiros sinais. Normalmente as pessoas mais esclarecidas, pois a depressão ela se apresenta, ela começa a apresentar suas manifestações, as iniciais, de forma muito sutil, que dificilmente você relaciona com a doença propriamente dita, a depressão. Você acaba achando que não há nada de errado no seu modo de agir, de pensar, que está tudo bem. Daqui a pouco passa, subestimando a capacidade da depressão de esvair as suas energias. Mas sim, todos esses sintomas podem estar relacionados à depressão. E entenda, é um transtorno psiquiátrico e é preciso de atenção. Obviamente que existem dias que não estamos bem, normal. As dificuldades da vida às vezes nos deixam um pouco mais apáticos, mais para baixo. Mas quando isso se transforma em um modo de vida, é o momento de acender uma luz laranja, atenção. E o mais importante é procurar um médico para uma avaliação. Somente os médicos profissionais podem determinar, diagnosticar que se trata apenas de uma tristeza ou talvez não. São sinais que estão te levando para um quadro de depressão. A depressão não é uma novidade. Segundo os especialistas, no século XIX foi a primeira vez que o termo depressão surge com esse sentido mais próximo desses conceitos atuais, ou seja, é um transtorno psiquiátrico, um distúrbio emocional que interfere diretamente nas relações sociais das pessoas que são acometidas por essa doença, já reconhecida pelas autoridades de saúde, inclusive. Mas como eu falei anteriormente, entenda que isso não é uma doença nova, mas que com a evolução, o progresso, a globalização, as tecnologias atuais vem desencadeando mais e mais casos. Em função de cobranças, entre outras situações, nós mesmos nos cobramos. O que acontece é que atualmente a vida das pessoas se tornou cada vez mais pressionada pela sociedade. Como eu disse, as cobranças, concorrência profissional, dificuldade financeira,
relações afetivas difíceis, enfim. O que eu quero dizer com isso é que a correria de hoje em dia, é diferente da de antes. Antigamente, tudo é para ontem, tudo é cobrado, tudo é muito rápido. Nós mesmos nos cobramos. Inclusive está sendo muito relacionado com o síndrome de burnout. O que é a síndrome de burnout? É a síndrome do estresse do trabalho, onde em ambos os casos são distúrbios mentais, associados com diminuição de performance, absenteísmo, que é basicamente ausentismo, ausência, muita falta, anedonia e sentimentos de inutilidade. A anedonia, só para esclarecer, é a perda de interesse da realização de atividades cotidianas, sendo raros os sentimentos de satisfação. A baixa estima, ela impera. Como eu falei no começo da nossa conversa, muitos desses sentimentos eu senti na pele. Me parece que atualmente as pessoas se cobram mais e quando não conseguem atingir seus objetivos se frustram, não aceitam. E quando caem não conseguem e nem tentam levantar-se. Ou seja, a capacidade de resiliência das pessoas está cada vez mais rara. Em função de uma série de fatores, é claro. Não estou as culpando. Me arrisco até a dizer que o ser humano está passando por uma mudança comportamental sem precedentes, onde tudo o que acontece se transforma num drama. Tudo é difícil, tudo é complicado. E tudo isso se transforma em gatilhos para o desenvolvimento desse mal. Claro que, como toda doença, existem componentes que já fazem parte do indivíduo, que também servem como gatilhos para aumentar as probabilidades em relação às predisposições para o desencadeamento desse transtorno. Carga genética, carga biológica, condições ambientais, essas relações humanas, que você tem no dia a dia, as relações interpessoais, e assim por diante. Muitos acham que a depressão é apenas uma questão de descontrole emocional, mas não é bem assim que a coisa realmente funciona. O que comanda todo o funcionamento do nosso corpo é o cérebro. E sim, o problema está na cabeça. O cérebro executa diversas reações químicas a todo momento, enquanto nós estamos pensando, executando nossas atividades cotidianas. E essas reações químicas refletem sobre o nosso estado emocional. Essas reações se modificam a todo momento em função das informações que ele vai recebendo no dia a dia. E essas reações acontecem em diferentes partes do cérebro e de diferentes formas. Partes específicas, obviamente. Hiperativação de regiões, por exemplo, como a amígdala, que está relacionada a trauma, ansiedade, humor. O hipocampo, que é a região da memória, da atenção. Essa região, na depressão, ela fica com seu funcionamento mais empobrecido, hipoativado, digamos, fazendo com que as pessoas fiquem com dificuldade de atenção, concentração, memória, geralmente das memórias mais recentes. Outra região é o córtex pré-frontal, que regula as atividades de atenção, concentração, de planejamento, de execução de tarefas, e também pode estar hipoativo, ou seja, baixa atividade. O sistema límbico, que é o sistema das emoções, que altera o humor também, gera tristeza, angústia, baixa estima, fazendo com que as ligações entre os neurônios sejam alteradas, os chamados neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles são basicamente mensageiros químicos do cérebro. Passam as informações para os neurônios, que são nossas células nervosas. Células, claro que do cérebro. Essas trocas de informações entre os neurônios, que se chama-se sinapse, são feitas pelos neurotransmissores, que são os mensageiros, como já comentei, do nosso cérebro, mensageiros químicos. E entre eles estão a dopamina, que trata das situações de iniciativa, concentração, de vontade, do prazer,
de energia, de satisfação. A noradrenalina, ou também chamada de norepinefrina, traz condições de concentração, disposição, iniciativa, ansiedade, ou não, baixa ou alta. A serotonina, muito conhecida, que traz as sensações que, quando ela é alterada, provoca condições de melancolia, de angústia, de tristeza, mexe também com a ansiedade, gerando alterações também como outros neurotransmissores, como o glutamato, o GABA, entre outros. Além das alterações de hormônios como o cortisol, o estrogênio nas mulheres, levando a alterações clínicas, por exemplo. Inclusive a depressão, a depender do grau de evolução da doença, pode ocorrer a somatização, que basicamente trata-se de sintomas físicos que aparecem, ocasionados pelo transtorno mental. Dor de cabeça, dor no corpo, taquicardia, aumento de diabetes ou evolução de uma pré-diabetes, problemas gastrointestinais, entre outras situações. Já parou para pensar que muitas vezes pessoas desenvolvem certos sintomas físicos e os médicos não conseguem encontrar o motivo? E que muitas vezes está escondido dentro de questões emocionais, a chamada somatização. No entanto, acredito que o que desencadeia essas alterações emocionais, com exceção das questões de predisposição, congênitas, enfim, como já comentado, é a falta de autoconhecimento, o excesso de autocrítica, autocobrança. O que quero dizer é que uma pessoa não é vítima da depressão, mas sim dela própria. E que sim, somos donos da nossa vontade. Por mais que se apresente, sempre haverá força interior, capacidade de reação. Mas a partir do momento que essa capacidade de resiliência não se apresenta, é importante buscar ajuda. As fases da depressão mais avançadas muitas vezes não é possível lutar sozinho. É necessário um auxílio profissional e, quiçá, medicamentos. Importante, nunca devemos achar que não temos saída. Não devemos dar atenção em outros que nos colocam como doentes terminais. Que não devemos dar ouvidos a quem nos julga como pessoas fracas. Mas sim que uma pessoa depressiva está em uma condição complexa, com dificuldade de perceber que o transtorno de efetividade são sérios, mas que tem solução, ou no mínimo tem controle. Muitas vezes o doente se coloca atrás de sorrisos para demonstrar que tem condições de se encaixar nos padrões que a sociedade impõe, mas que internamente não satisfaz suas necessidades emocionais mais profundas. Algumas pessoas se escondem atrás de comportamentos para disfarçar, como alegria, em função da fama, que se delicia com aplausos, euforia, que se mostra inclusive superior a outros, dando a falsa ideia que está bem e que tem o retorno da sociedade. E que esse retorno é o suficiente para mantê-lo feliz. Mas que no emocional existe grande falta de amor, amor próprio, ou auto-amor. Ele está se enganando. Muitas vezes pacientes com esses transtornos possuem falta do sentido de existência, falta de vontade de dar início a algo novo, diferente. E finalmente existem algumas fases depressivas momentâneas, como a depressão em agravamento de luto, da tristeza, que se apresentam em doses pequenas. Isso é necessário, faz crescer, mas o que não se pode permitir é que ela tome as rédeas da vida e não as devolva mais. Depressão ainda pode ser um complexo de culpa não superado, reflexo de uma alma milenar que não soube realizar os próprios atos com responsabilidade e transformou seus erros em mera autopunição. Mas o importante de tudo isso é que nos conscientizemos da importância da aceitação desse mal.
Claro, quando ele está, quando ele exista realmente, não devemos procurar a depressão, obviamente, mas que quando percebamos que existe um problema, procuremos ajuda. Tudo isso precisa ser tratado. Contudo, se estivermos próximos a uma pessoa com um quadro depressivo, precisamos cuidar muito, com compreensão, com amor, com paciência, com respeito, com empatia, atenção, e transmitir para a pessoa que ela não está sozinha, fazer com que ela sinta que ela não está sozinha, fomentando de alguma forma a sua autoamorosidade. Uma pessoa com depressão é mais difícil. Você até quer, mas não consegue, ao menos sozinho, não consegue. Tem que procurar ajuda. Não postergue, procure ajuda, se trate, se policie. Cuidemos um dos outros, não permitamos que os irmãos ao nosso lado murchem, a ponto de não mais sentir pertencente ao jardim terrestre, esse mundo que vivemos. Entreguemos a ele o nosso perfume inspirador, mostremos a beleza das manhãs, recordemos o brilho do olhar do Criador, do Pai Maior, observando cada uma das suas flores e dizendo: eu estou aqui e eu amo você. Então tá certo, finalizamos mais uma conversa no nosso CassiCast. Espero que esse tema te leve a uma reflexão, observando quem está ao seu redor, ou se você está em uma situação como essa, que sirva de apoio para que você decida procurar ajuda. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, a depressão não tem uma cura definitiva, mas tem controle e é possível viver normalmente, com alegria, com autoestima, com felicidade. Então pense nisso. Eu aguardo você em um próximo episódio. Espero que você tenha gostado desse tema. E não se esqueça que estamos nas redes sociais, estamos na grande parte das plataformas de áudio, com vários temas para você. E mais uma vez, não se esqueça, quem conversa, aprende.